O SummerSlam é ano após ano um dos pay-per-views mais importantes do calendário da WWE, juntamente com WrestleMania, Royal Rumble e Survivor Series, formando os 4 eventos principais do ano, os famosos Big Four, e é provavelmente o segundo maior show do ano, ficando só atrás da própria WrestleMania. Por isso, algumas das histórias mais marcantes e os maiores nomes já tiveram seu momento de destaque nesse evento. Então galera, nesse vídeo eu vou falar pra vocês as 10 melhores lutas da história do SummerSlam. E lembrando, gente, que esse vídeo é apenas a opinião de uma pessoa só. Então se você discorda da minha opinião, tá tudo bem também. Mas antes da gente partir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Chris Jericho contra Chris Benoit, SummerSlam de 2000. Jericho e Benoit se enfrentaram tantas vezes durante o primeiro ano deles na WWE que até é compreensível se alguém se confundir com tantas lutas entre os dois. Mas uma delas realmente se destaca bastante: o confronto Best 2 out of 3 Falls, melhor de 3 quedas, no SummerSlam de 2000. E como de costume, foi uma luta extremamente física, sem firulas ou exageros, focada na psicologia dentro do ringue e na construção de uma história sólida, e funcionou perfeitamente. Jericho entrou no combate com uma lesão no ombro, e Benoit, implacável, explorou essa fraqueza do início ao fim. E o desfecho foi o que realmente elevou essa luta. Benoit, conhecido como um mestre técnico e exemplo de integridade dentro das cordas, deixou os princípios de lado e garantiu a vitória de uma forma suja, aplicando um roll-up e usando as cordas para roubar o pin. E foi, sem dúvidas, uma das lutas mais intensas fisicamente de toda a história do SummerSlam. É meio a pancadaria caótica ao estilo exagerado da Attitude Era. Jericho e Benoit entregaram uma aula de wrestling técnico e intenso, mudando o tom do evento e estabelecendo um novo padrão de qualidade para os combates da época. CM Punk contra Jeff Hardy, SummerSlam de 2009. A primeira grande fase como vilão de CM Punk na WWE foi um divisor de águas para ele, e teve um ponto alto em sua rivalidade contra Jeff Hardy em 2009. Esse período permitiu que CM Punk mostrasse toda a genialidade de seu personagem Straight Edge, agora reinterpretado como um vilão arrogante que se achava moralmente superior a todos. Jeff Hardy foi o oponente perfeito para essa história. Enquanto CM Punk se posicionava como símbolo de disciplina e sobriedade, Jeff Hardy apresentava o espírito rebelde, caótico e emocional, com um passado turbulento fora dos ringues. Era um confronto de estilos de vida, e a rivalidade entre os dois dominou o verão de 2009. Tudo culminou em um confronto brutal no SummerSlam daquele ano, uma TLC match de tirar o fôlego. Os dois se jogaram sem medo, entregando um dos combates mais intensos e emocionantes da década. No final, CM Punk saiu como vencedor, consolidando seu status como principal vilão da companhia naquele momento. Foi uma batalha que marcou época e se firmou como um dos grandes momentos da história do SummerSlam. Shawn Michaels contra Razor Ramon, SummerSlam de 1995. O SummerSlam de 95 trouxe de volta uma rivalidade que já havia feito história na WWE. Shawn Michaels contra Razor Ramon em uma ladder match pelo título intercontinental. O primeiro embate entre eles, na WrestleMania 10, é até hoje lembrado como um dos maiores combates da história da empresa. Então, repetir esse duelo era uma aposta ousada. Vince McMahon, percebendo que o card do evento estava um tanto quanto morno, decidiu trazer essa revanche como a principal atração da noite. E é claro, não decepcionou. Na verdade, muitos fãs e críticos consideram essa segunda luta ainda melhor que a original. Dessa vez, com Shawn Michaels como babyface e Razor Ramon atuando mais de forma agressiva, e a dinâmica entre eles foi ainda mais intensa. Razor Ramon focou no joelho de Shawn Michaels, colocando o campeão na defensiva e adicionando uma camada emocional à narrativa. Era mais do que uma luta por um cinturão, era uma batalha de resistência, orgulho e superação. E apesar de alguns momentos bagunçados e um final meio que confuso, tudo isso só contribuiu para deixar o combate ainda mais real, menos ensaiado e mais visceral. Essa naturalidade deu um charme especial à luta, que teve improvisação e emoção do começo ao fim, e o resultado
outro clássico de 5 estrelas entre dois amigos e futuros Hall of Famers, uma das melhores lutas da história do SummerSlam e um exemplo perfeito de como contar uma grande história dentro do ringue. AJ Styles contra John Cena, SummerSlam de 2016. AJ Styles fez a sua estreia improvável na WWE durante o Royal Rumble de 2016 e em menos de 6 meses já estava no centro das atenções, enfrentando simplesmente o maior nome da empresa, John Cena. O confronto entre os dois se transformaria em uma trilogia histórica entre 2016 e o início de 2017, não apenas como uma das melhores fases da carreira de John Cena, mas também a prova definitiva de que AJ Styles podia brilhar no palco principal da WWE. E muitos acreditavam que, por vir de fora do sistema da WWE, AJ Styles não teria as mesmas oportunidades, mas ele não só teve, como aproveitou o máximo. O duelo do SummerSlam de 2016 foi o segundo capítulo dessa rivalidade épica. Logo após o primeiro embate no Money in the Bank em junho, incrivelmente eles conseguiram superar aquela primeira luta. John Cena entregou uma das atuações mais marcantes, mesmo após quase 15 anos de sua carreira na companhia. Hoje, AJ Styles, consolidado como uma das principais estrelas da WWE, é difícil explicar o quão inacreditável foi ver AJ Styles contra John Cena naquele momento. Era o maior nome de fora da WWE, um verdadeiro ícone da TNA e da New Japan Pro Wrestling, enfrentando o protegido da empresa, o símbolo máximo da PG Era. E ninguém imaginava que esse confronto aconteceria, e o mais difícil ainda seria prever que ele renderia uma trilogia tão brilhante, digna de entrar para a história do SummerSlam e, é claro, da própria WWE. Bret Hart contra Owen Hart, SummerSlam de 1994. A luta da jaula entre Bret Hart e Owen Hart em 94 é, para muitos fãs e críticos, uma das melhores lutas de todos os tempos nesse tipo de estipulação. Os irmãos vinham em uma rivalidade intensa ao longo daquele ano, com Bret Hart inicialmente relutando em enfrentar o seu próprio irmão na vida real, mas quando finalmente aceitaram se enfrentar, entregaram uma batalha memorável. Um dos elementos que fez esse combate funcionar tão bem foi o realismo da luta. Ambos estavam constantemente tentando escapar da jaula, já que era a forma mais rápida de se vencer, é claro. E apesar de parecer algo óbvio, essa abordagem nem sempre é usada com tanta lógica em lutas dentro de uma estrutura como uma jaula. Cada tentativa de fuga era desesperada. Cada puxão de perna na beira da jaula aumentava a tensão, e o público estava totalmente envolvido. Não era apenas uma luta de wrestling, era uma disputa emocional entre irmãos, cheia de drama e técnica, um verdadeiro clássico do SummerSlam e, é claro, da história da WWE. Shawn Michaels contra Triple H, SummerSlam de 2002. Shawn Michaels não lutava na WWE desde 1998, após uma grave lesão nas costas sofrida em uma casket match contra The Undertaker, que o forçou a se aposentar logo após a WrestleMania 14. E durante anos, o mundo acreditou que a carreira de Shawn Michaels havia acabado ali. Mas, surpreendendo a todos, HBK fez o seu retorno triunfal no SummerSlam de 2002, enfrentando seu ex-companheiro de The Generation X, Triple H, em um brutal e intenso Unsanctioned Match. E mesmo após 4 anos afastado dos ringues, Shawn Michaels parecia não ter perdido um passo sequer. Mostrou que ainda era capaz de lutar no mais alto nível, com a mesma entrega, emoção e precisão técnica que sempre o definiram. E o mais impressionante ainda, esse retorno marcou o início dessa segunda fase da sua carreira, considerada por muitos como até mais marcante do que a primeira. E em um SummerSlam recheado de combates memoráveis, a luta entre Shawn Michaels e Triple H se destacou como uma verdadeira obra-prima, carregada de emoção, violência e narrativa. Foi a confirmação de que o Mr. WrestleMania estava de volta, e talvez melhor do que nunca. John Cena contra Daniel Bryan, SummerSlam de 2013. Algumas lutas ajudaram a transformar o SummerSlam de 2013 em um evento inesquecível, e o evento principal, entre John Cena e Daniel Bryan, foi o auge dessa noite histórica, entregando um confronto épico pelo cinturão da WWE. Embora o maior momento de Daniel Bryan tenha acontecido meses depois, na WrestleMania 30,
Foi nesse combate que começou de verdade a sua jornada como o improvável herói em busca do topo. Em uma luta espetacular, Daniel Bryan derrotou John Cena no centro do ringue, conquistando o título mundial e provando que pertencia ao mais alto nível da WWE. Porém, a celebração durou pouco. O árbitro especial Triple H chocou o mundo ao aplicar um pedigree no novo campeão, abrindo caminho para que Randy Orton aparecesse com a sua maleta do Money in the Bank e fizesse o cash-in para estragar o momento. Esse foi o verdadeiro divisor de águas para Daniel Bryan, uma performance estelar que o consolidou como um talento de main events. E foi também o pontapé inicial de uma das melhores histórias da década, com os fãs se unindo em massa ao grito de Yes, até o momento que Daniel Bryan finalmente teria a sua consagração. Bret Hart contra British Bulldog, SummerSlam de 1992. Se a clássica luta entre Ricky the Dragon Steamboat e Macho Man Randy Savage é considerada o maior combate pelo cinturão intercontinental da história da WrestleMania, então Bret Hart contra British Bulldog é equivalente no SummerSlam. A luta aconteceu diante de mais de 80 mil fãs enlouquecidos no Wembley Stadium, na Inglaterra, durante o primeiro grande pay-per-view da WWE no Reino Unido. A rivalidade entre os dois girava em torno da família, especialmente da irmã de Bret Hart, esposa de British Bulldog na vida real, a Diana Hart. E dizer que essa luta continua relevante até hoje seria pouco. O combate por si só já é incrível, mas um detalhe curioso é que só aumenta o respeito por Bret Hart. Ele alega que Davey Boy Smith entrou no ringue lidando com uma ressaca daquelas, do tipo que derrubaria até um urso. Ainda assim, Bret Hart conseguiu conduzir a luta como um verdadeiro mestre, entregando um clássico mesmo em condições adversas. No fim, após Davey Boy Smith conquistar o cinturão intercontinental, os dois se abraçaram ao lado de Diana Hart, encerrando o momento com um toque emocional que fez a história e consolidou essa luta como uma das maiores dos anos 90. Edge e Christian contra os Dudley Boys contra os Hardy Boys, SummerSlam de 2000. No começo dos anos 2000, a divisão de duplas da WWF era completamente dominada por três times lendários: Edge e Christian, The Dudley Boys e os Hardy Boys. Toda vez que essas equipes entravam no ringue, seja na televisão ou em pay-per-views, o público podia esperar inovação, loucura e puro entretenimento. Depois de um caótico Triangle Ladder Match na WrestleMania 2000, a WWE decidiu elevar ainda mais o nível e anunciou oficialmente, por meio do então comissário da WWF, Mick Foley, a estreia da TLC Match para o SummerSlam de 2000. E embora a segunda edição do combate, que rolou na WrestleMania 17 em 2001, seja geralmente vista como a melhor de todas, o primeiro TLC no SummerSlam está logo atrás, com sequências tão brutais quanto memoráveis, que até hoje aparecem em vídeos de destaque da empresa. E é surreal pensar que 4 dos 6 lutadores envolvidos ainda estão ativos até os dias de hoje. Considerando o nível de risco absurdo desses combates, verdadeiras guerras que exigiram tudo do físico e da coragem desses caras. Entre os momentos mais lembrados pelos fãs está o insano bump de Bubba Ray Dudley, sendo empurrado do alto da escada direto para fora do ringue, caindo sobre 2 pilhas de mesas empilhadas. Uma cena que foi de arrepiar, que simboliza bem o quão maluca e espetacular essa luta foi. CM Punk contra Brock Lesnar, SummerSlam de 2013. Em 2013, Brock Lesnar ainda era aquela força destruidora, capaz de atropelar qualquer um que estivesse do outro lado do ringue, e sua aura de invencível estava ainda mais viva do que nunca. CM Punk, que tinha recém-retornado, era um dos lutadores mais populares da WWE, ambos protegidos por Paul Heyman. Eles tinham um objetivo claro no SummerSlam: roubar a cena. E foi exatamente isso que fizeram. CM Punk tentou de tudo para cansar Brock Lesnar, e a fera atacou brutalmente o seu rival, jogando ele de um lado para o outro do ringue sem piedade. Mas o filho de Chicago mostrou muita resistência e garra, contra-atacando várias vezes e quase derrotando Brock Lesnar, para a alegria da plateia de Los Angeles. Infelizmente, uma distração no final do combate causada por Paul Heyman custou caro a CM Punk. Lesnar
aproveitou a brecha e aplicou um F5 em cima de uma cadeira e conquistou a vitória por pinfall. Ninguém sabia ao certo o que esperar dessa luta, mas acabou que foi um clássico de 5 estrelas e mostrou também pra gente que Brock Lesnar poderia sim fazer uma grande luta quando ele queria. E com certeza, pelo menos na minha opinião, foi o melhor combate da história do SummerSlam. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling! Valeu e fui!